Boa tarde, alunos do oitavo ano A, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson Fabiano Mazaro e hoje eu vou explicar para vocês uma aula que foi passada no Centro de Mídias desse dia, do dia 29 de outubro de hoje. Nós vamos falar hoje sobre um pouco sobre o texto dramático. O texto dramático ele faz parte do gênero dramático. Então, a gente dizer gênero dramático ou texto dramático, tá? É a mesma coisa. Então, quando a gente fala em texto dramático, o que nos vem à cabeça? A primeira coisa que nos vem à cabeça. Texto dramático, a gente vai dizer que é um drama, tá? Drama faz parte do quê? Teatro, cenas, os atores, tudo que envolve dramaticidade. Então, como aqui, ó, vocês podem acompanhar o gênero dramático ou teatral. Então, eu dizer que o teatro faz parte do gênero dramático, sim. O texto teatral, o teatro em si, que é o espetáculo, ele faz parte do gênero dramático. Por quê? No teatro vai envolver o drama, a comédia, toda aquela estrutura que a gente vê quando tem os teatros, principalmente nos teatros. E nós temos textos, tá? Com a cena dos atores, a fala de cada um. Então, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados. Olha essa parte. Encenados. Então, ó, ou dramatizados. Então, o que isso significa? Significa que o texto dramático, quando ele vai para o teatro, os atores vão encenar e vai dramatizar. Por isso que no teatro a gente encontra a maior amplicidade do texto dramático, porque é no teatro que os atores vão encenar e vão dramatizar ali para o público, para a plateia, certo? E do grego, essa palavra drama, o que ela significa? Ação. Então é onde os atores vão fazer a ação de encenar e de dramatizar. Então, os atores estão fazendo o quê? Encenando e dramatizando. Por isso que o texto dramático ele envolve muito teatro. O teatro tem toda essa estrutura do gênero dramático, certo? Bom, e a origem? Qual foi a origem do gênero do dramático? Desde a antiguidade, o gênero dramático se originou aonde? Na Grécia. E eram na Grécia que os textos teatrais eram encenados essencialmente quando eles faziam festas aos deuses. Então, o que acontece? Esses textos teatrais eram encenados lá no teatro grego, que tinha aquela arena toda da Grécia, onde se reuniam, as pessoas ficavam em volta naquele círculo redondo, e aí as pessoas usavam a parte da areia, da terra, para fazer o quê? A encenação das festas, como tinha festas aos deuses e outras festas religiosas. Então foi daí que originou o texto, o gênero dramático, tá? Então, desde aquela época na Grécia, eles já encenavam e dramatizavam lá na Grécia para os deuses. A encenação dos textos de gênero dramático tinha o objetivo de despertar emoções na plateia, chamando de catarse. Então, essa encenação tinha o objetivo do quê? De despertar emoções na plateia. Então, essa encenação toda, a dramatização, o choro, o riso, a gesticulação, conforme, não sei se vocês já observaram no teatro, o movimento das mãos,
como que eu posso dizer, os gestos que os atores fazem, tudo isso é um conjunto de estruturas para quê? Para despertar emoções na plateia. Por isso que no teatro e nos textos a gente percebe que tem hora que os atores estão despertando risos, que são as risadas de forma cômica, e despertar choro, tristeza, emoção, certo? Medo. Então a gente tem vários tipos, dentro do gênero dramático, vários tipos de texto. Então eles podem provocar horror, riso, comédia, que a gente vai ver um pouquinho mais lá embaixo. Então, quando eles encenavam os textos do gênero dramático, essa encenação era o objetivo do que? De despertar emoções. E essas emoções vão ser de qualquer forma de emoção, tristeza, choro, risada, medo, e isso a gente chama de catarse, tá? E aí as características do gênero dramático, quais são? É construído para a encenação, estando dividida em atos e cenas. Então a primeira característica, ela é dividida, o gênero dramático é dividido em atos e cenas. Então quando vocês observarem qualquer lugar que tem atos e cenas, aí é um gênero dramático. Aí está acontecendo algo do gênero dramático. Outra característica, a história é contada pela fala das personagens. Então, geralmente são as próprias personagens que conta a história. Por quê? O texto dramático, ele envolve atos, cenas e falas. Então, a gente vai ver um exemplo depois do texto dramático, que está dividido em atos e cenas. Aí tem, por exemplo, Marina e Edgar. Então, eles estão divididos em atos e cenas, e cada um com a sua fala. Então, às vezes, nós temos a cena 1. Então, na cena 1, vamos supor que vai ser Marina e Edgar. Na cena 2, já vai ser Margarete e Marina. Então, tem essa divisão. Então, por isso que a história é contada pela fala das personagens. E a outra característica apresenta indicações cênicas que auxiliam a apresentação. Então, são indicações cênicas, ou seja, indicações que estão no roteiro e que vai auxiliar na representação dessas personagens na hora do teatro ali, de fazer a dramaticidade e tudo mais. Aí nós temos a estrutura dramática. Os textos dramáticos estão subdivididos em atos e cenas. Foi o que eu já falei. Então, os textos dramáticos eles são divididos em atos e cenas. E apresentam o nome da personagem que dialoga antes da sua fala, marcando a sua entrada na cena. Então, como que é isso? Então, por exemplo, Jefferson e Vitória, por exemplo. Então, antes da minha fala, vai estar escrito qual é o nome do personagem que vai entrar em cena. Então, Jefferson, aí eu vou falar. Depois, Vitória, aí a Vitória vai falar. Então, antes da fala de cada personagem, tem o nome da personagem que vai entrar em cena, certo? Na parte da estrutura dramática também, nós temos as indicações do cenário, a música, iluminação e do figurino. Então, tudo isso também faz parte da estrutura dramática. Então, vamos supor, os personagens estão em uma peça de teatro, fazendo uma peça lá. Então, vocês observem o cenário, como que é esse cenário. A música, essa música tem um ritmo, uma melodia de som triste, alegre, de medo, como que é a música. A iluminação, então observar também como que é a iluminação de acordo com as ações dos personagens. Então, por exemplo, se a personagem está falando sobre algo
de terror ou de medo, provavelmente a iluminação ela vai ser mais escura, ela vai ser mais de tom escuro, ela vai abaixar, a iluminação vai cair mais. Então observa tudo isso em uma peça de teatro. E por último, o figurino dos personagens. Então cada personagem vai estar com o seu figurino de acordo com o que ele vai fazer. Então se uma personagem está falando sobre medo, terror, né, ela vai usar um tipo certo de figurino que represente o que ela está fazendo na cena. Se uma personagem está falando de alegria, de paz, ela vai usar um figurino que representa essa paz, esse sentimento. Então, numa peça de teatro, quando vocês forem assistir pelo YouTube, né, coloca lá na internet, vocês vão ver várias peças de teatro. Observem a estrutura, o cenário, a cena, a música, a iluminação, o figurino. Então tudo isso faz parte da estrutura dramática. E atualmente as peças teatrais têm o objetivo do quê? De aproximar os conflitos vividos pelos personagens. Então, geralmente, quando tem peça teatral, eles fazem uma reprodução de um conflito, de uma situação, problema, para vivenciar aquilo e mostrar para o público, para a plateia. E aí nós chegamos no último tópico, modalidades do gênero dramático. Então nós temos 5 modalidades. A tragédia. O que é a tragédia dentro do gênero dramático? É a representação de um fato trágico provocando compaixão e terror. Então, toda vez que vocês ouvirem tragédia, o próprio nome já fala, tragédia é algo terrível, é algo assustador, vai acontecer uma tragédia. Não sei se vocês já escutaram assim, nossa, aconteceu uma tragédia com aquela família. O que é tragédia? Algo medo, algo de terror, algo... Entendeu? Então é a representação de um fato trágico, é algo que aconteceu ali de terror, de medo. Comédia. A comédia é a representação de um acontecimento provocando riso, ou seja, risada. Não tem os filmes de comédia? Filmes de comédia é o que? Para você dar risada. Então, a comédia está dentro do gênero dramático. Tragicomédia. O que é a tragicomédia? A tragicomédia, pessoal, é uma mistura dos elementos trágico e cômico, tá? Que é mistura de elementos trágicos? Mistura de elementos trágicos é o que? É a tragédia, é uma mistura do terror com a risada. Então nós temos aquele filme que é só de comédia e aquele filme que tem uma mistura um pouco de comédia e de medo. Uma mistura de risada e uma mistura de medo, de terror. Certo? Então, por isso que chama de tragicomédia, porque é uma mistura entre elementos trágico, elemento de terror e elementos de comédia, que é o da risada. Então, ao mesmo tempo que o filme está mostrando terror, ele está também mostrando a risada ali, que é um riso. E a farsa. Nós temos a modalidade da farsa. O que é a farsa? A farsa é uma peça teatral pequena que critica a sociedade e seus costumes. Então, é uma pequena peça teatral que vai criticar a sociedade e o que elas fazem, o que as pessoas fazem na sociedade. Por isso que chama de farsa, porque ela está representando uma crítica social, certo? E a modalidade do alto. O que é o alto? São textos curtos cômicos, ou seja, são textos que provocam risada, certo? Então, é um pequeno texto. E agora, eu vou mostrar para vocês o exemplo de texto. Deixa eu ver aqui se eu acho. Espera aí, pessoal, vamos ver. Acho que é esse aqui. Então, pessoal, deu para entender um pouco sobre a estrutura do gênero dramático? Ó, aqui, nessa imagem aqui que vocês estão vendo, é o céu aberto que está localizado na Grécia. Era aqui
que era encenado os textos dramáticos. Então, olha lá como que a plateia ficava redistribuída, ó, em círculo. Então, a plateia ficava aqui, ó, nesse espaço. E aqui era onde acontecia, aqui, ó, nesse círculo, tipo de um círculo, ó, tá vendo aqui no meio? Aqui era onde as personagens faziam as suas apresentações. Né? O povo grego lá da Grécia fazia suas apresentações religiosas todas aqui. Então aqui era o teatro da Grécia, certo? Outra coisa. É importante mostrar que em certas peças teatrais os atores também usam máscaras e artefatos históricos. Então, quando vai falar sobre peça teatral de amor, de guerra, de medo, provavelmente tem personagem que usa a máscara, usa uma espada, certo? Usa um escudo. Então, lá naquela festa grega que eu mostrei para vocês, onde acontecia o teatro aqui, ó, na Grécia, era de costume todas as festas religiosas ou apresentações teatrais aqui, os personagens usaram as máscaras, os artefatos como a espada, o escudo, tudo para utilizar na apresentação deles. Ó, aqui é um exemplo do texto teatral. Então, ó, cena. Então, no primeiro plano de um lado, aí tem as personagens. Olha lá o que eu falei para vocês, ó, o nome da personagem e a fala da personagem. Ó, nome da personagem e a fala da personagem, certo? Então, aqui está dividido em cena. Aqui, ó. Olha lá, cena 4. Então, na cena 4, eu vou ter quem? O Eduardo e a Carlotinha. E o Alencar. Então, o Eduardo, a Carlotinha e o Alencar, eles vão ser os personagens da cena 4, certo? Então, aqui nessa cena, provavelmente a cena 1, eu tenho personagens como a Lisistrata, a Cleonice. Então, na cena 1, a peça teatral vai girar em torno de quem? Da Lisistrata e da Cleonice. Na cena 4, por exemplo, os personagens que vão fazer a apresentação dessa cena vai ser o Eduardo, a Carlotinha e o Alencar. Então, cada cena tem personagens. Então, não é igual um texto narrativo que desde o começo todos os personagens até o fim vão apresentar. Não. O gênero dramático, o texto dramático está dividido em atos e cena. Cada cena vai possuir 2, 3, 4 personagens. Então, cena 1, vamos supor, 3 personagens. Cena 2, mais 2 personagens. Cena 3, mais 4 personagens. E aí, no final, é que eles colocam todos os personagens ou nem todos participam da história, tá? Então, esse, pessoal, foi a explicação da aula do texto do gênero dramático, tá? Essa aula é baseada em cima da aula do Centro de Mídias, tá? Do dia 29 de outubro de hoje. Eu espero que vocês possam entender, tá? Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição para tirar de vocês da matéria. Então, vocês vão ver esse vídeo, tá? Vejam e revejam esse vídeo para entender. Se ficar alguma dúvida, aí eu tiro a dúvida no grupo ou no particular do WhatsApp, certo? Espero que vocês tenham uma boa tarde de quinta-feira, bons estudos e boa aula para vocês. Tchau, pessoal, até a próxima aula.